Quando Deus quer construir um futuro, Ele começa por uma família. Eu convido você a pensar no momento em que Deus construiu a família, no momento em que Deus pensou na família. Deus formou a família pensando no futuro. Deus pensou na família como base de tudo. A família, então, é algo importantíssimo por Deus, e por isso a família é amparada por Deus em todo o tempo. Deus se preocupa com a família, mas o inimigo também se preocupa com ela, e o inimigo procura destruir a família, e o inimigo trabalha para desfazer os laços familiares, mas Deus trabalha para recompor, para restaurar, para fortalecer. Teremos aflições tremendas como família neste mundo, e precisamos de Deus em todo o tempo. Nós vamos ver que a palavra de Deus nos fala sobre a família, temos analisado a respeito disso no mês do lar. E você está aqui presente, eu saúdo você, a tua família, que Deus abençoe a sua vida, que Deus, o nosso Pai, abençoe a sua família, e que dê as mais maravilhosas vitórias a todos nós que nele confiamos. Mas nós vamos ver em primeiro lugar que a Bíblia nos fala que a família é uma criação de Deus, sem dúvida nenhuma. Em Gênesis capítulo 2, verso 18, nós encontramos a palavra de Deus mostrando isso com toda clareza. Gênesis capítulo 2, verso 18. O que diz a palavra de Deus? Então o Senhor, o Yahvé Deus, disse: não é bom que o homem esteja só, farei para ele uma aliada ou uma ajudadora que lhe seja semelhante. Então é Deus quem pensa a família. Em Gênesis capítulo 1, versos 27 e 28, vemos Deus criando a família. Então Deus criou o ser humano à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou, e os abençoou, e lhes disse: sejam férteis, multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre tudo. É a família, é o marido, é a esposa, são os filhos, é Deus. Em Gênesis capítulo 2, verso 24, nós encontramos a palavra de Deus dizendo: por esta razão o homem deixará o pai e mãe e se unirá à sua mulher, e se tornarão uma só carne, ambos uma só carne. É interessante que o plano de Deus original é que o filho deixe seus pais, não é deixar uma outra família já formada, já casado, para ter outra família, daqui a pouco a terceira, daqui a pouco a quarta, não. É deixar o pai. Esse é o sonho de Deus. Se o mundo não faz isso, é porque está longe do sonho de Deus, obviamente. E por mais que sejamos contemporâneos e queremos melhorar essa imagem, a verdade é essa: Deus pensou num casamento em que o homem deixa o seu pai e a sua mãe e se une à sua mulher, que vai deixar o seu pai e a sua mãe. Não vai deixar o primeiro casamento, não, nem o segundo casamento, nem o terceiro, nem ele. Sai do papai e da mamãe, e forma uma família. Este é o sonho de Deus. O mundo não pensa assim, problema do mundo, o mundo jaz no maligno. Hoje é tudo diferente. As relações são múltiplas. Quando vem para o casamento, já tiveram múltiplas relações, e o casamento começa arrasado, destroçado, destruído em escombros. E por isso fica cada vez mais difícil. O sonho de Deus é que o homem deixe o seu pai e sua mãe, a mulher deixe o seu pai e sua mãe, se unam, formam um novo lar, uma nova família. Queira o governo ou não, queiram as sociedades ou não, queiram os políticos ou não, queiram os magistrados ou não, queiram as supremas cortes ou não, não interessa. O que interessa é o que vem de Deus. Queira o diabo ou não, interessa é o que vem de nosso Deus. Esse é o sonho. Também Deus não construiu uma família no Éden e aí colocou lá um homem e uma mulher, aí construiu ao lado uma outra fazenda,
uma outra chácara e colocou um homem e um homem. Deus não fez isso. E criou uma outra chácara ao lado e colocou uma mulher e uma mulher. Deus não fez isso, isso é de Satanás. Mas isso é homofobia. Homofobia é aversão ao ser humano que faz alguma coisa. Eu não tenho nenhuma aversão. Eu creio em Deus e sei que Deus ama o ser humano. E não importa o que ele tenha feito, não importa por onde ele andou, não importa as escolhas que ele fez, se ele vem arrependido, Deus não faz acepção de pessoas. O sangue de Jesus purifica todos. A esperança para tempo, em qualquer cultura, em qualquer lugar. E Deus estabeleceu os princípios. Vamos ver alguns desses princípios. O amor. Efésios 5, 23. Aliás, 25. Vós, maridos, amai vossa mulher, como Cristo amou a sua igreja. E continua o texto dizendo, e a si mesmo se entregou, ou seja, em sacrifício para abençoar. Assim devem os homens amar as suas esposas. Nós temos feito isso. A Bíblia diz para a mulher ser sujeita ao marido. As mulheres hoje, quando escutam isso, elas ficam arrepiadas. Elas dizem, está maluco, está doido, isso é um discurso ultrapassado. Mas nós devemos notar que quando a palavra de Deus está ensinando sobre isso, ela gasta muito mais tempo falando ao homem. O homem amar, o homem que ama a sua esposa, e como Cristo amou sua igreja, e que a si mesmo se entregou por sua igreja. Se o homem fizer isso, essa mulher vai querer respeitá-lo, honrá-lo, e ser sujeita a ele. Mas ser sujeita não é ser escrava, ser sujeita não é ser diminuída de jeito nenhum. Sujeição é algo maior do que isso. Porque um carro tem que ter um motorista. Se tiver dois motoristas no mesmo carro, o carro se divide no meio. Ou então vai dar uma confusão. Mas o homem tem que fazer o seu papel. Muitas mulheres hoje estão desempenhando o papel do homem, porque o homem se tornou omisso. Nós devemos olhar e ver as necessidades da casa. E nós muitas vezes somos descansados, né? A tomada enguiçou e deixa para lá, e a mulher fica querendo consertar, e a gente demora. Muitos de nós nos preocupamos. Tem uns que ao trabalhar fora, quando chega em casa não tem que fazer nada. A mulher ficou em casa o dia todo. Fica em casa para você ver como é que é. Fica dentro de casa para você ver como é que é. E cuide da casa para você ver como é que é. É um trabalho infinito. O amor. Então o marido deve amar a sua esposa. O respeito, Efésios capítulo 5, verso 33. Olha só o finalzinho desse verso 33, que diz: e a esposa reverencie o seu marido, respeite o seu marido. Porque quando há amor e há dedicação, como Cristo amou, a esposa naturalmente vai respeitar. Quando eu respeito, eu sou respeitado. Quando eu desrespeito, eu ensino esse desrespeito e acaba vindo para mim ou contra mim também. A palavra de Deus ensina isso. Eu prefiro ouvir a palavra de Deus do que a palavra do mundo. Mas temos mais ainda, a educação dos filhos. Provérbios 22, 6, conhecidíssimo nosso: instrui o menino no caminho que deve andar. Então devemos instruir as crianças, educação, a família para isso. Os princípios são esses. Dever de honrar os pais. Olha, falando para os filhos agora: honra teu pai e a tua mãe. Na quinta-feira tivemos a célula e muitos falou dos filhos. Mas eu provoquei e disse: ei, vamos falar também do casal? Vamos falar da formação. Como é que está a formação do lar? Será que o pai e a mãe também estão zelando com isso? Como é que está a formação dos lares? E qual o exemplo que se dá às crianças? Como eu vou exigir respeito das crianças se eu não as respeito? Se eu as ofendo? Se eu faço comparações? Aí eu não esqueço nunca o dia que estava pregando o Evandro lá, e aquela menina pregando lá numa quadra de futebol, não é isso? Ou num espaço lá, e a menininha, eu dizendo que os pais, os adultos têm que respeitar as crianças. Aí a criancinha falou: ué, eu ouvi, eu estava cá pregando, eu ouvi quando ela falou para do lado: ué,
É a primeira vez na minha vida que eu escuto que os adultos têm que respeitar as crianças. Eu sempre ouvi o contrário. Eu ouvi, pedi para ela repetir, ela repetiu. Ela nunca ouviu que os adultos deviam respeitar as crianças, mas sim uma exigência de que as crianças devem respeitar os adultos. E eu vos digo que o respeito deve começar pelos adultos, por nós. Nós precisamos respeitar as crianças, respeitar e compreendê-las, ensinar com amor e respeito. Agora, quantas vezes vamos encontrar adultos abusando sexualmente de crianças? Ou fazendo más comparações com seus próprios filhos. O filho do vizinho é sempre melhor, da outra família é sempre melhor, e é um desmerecimento aos seus filhos. Não, senhores, nós devemos amar, honrar, ensinar os nossos filhos e cumprir aquilo que Deus espera. Que haja respeito a partir dos pais, a partir do vovô, a partir da vovó, a partir do titio. Quantas vezes temos notícias de que faltou respeito para com as crianças? Deus espera algo melhor de nós. Respeito, a educação, o dever de honrar aos pais também está sendo destacado. Honra teu pai e a tua mãe, porque esse é o primeiro mandamento com promessa. Alguns pensam que honrar é não ofender. Não, o que o texto está ensinando é você amparar seus pais e sua mãe. Seu pai e sua mãe na velhice, muitas vezes eles precisam, e serem amparados, serem amados, serem respeitados. Eu vejo famílias que fazem isso muito bem, com muito carinho, com muito amor. É esse o propósito, não deixá-los para lá. Eu me lembro de um vídeo, e eu já falei sobre ele aqui, em que um pai já idoso recebeu a visita do filho. Eles estavam sentados num banco em frente à casa, num jardim, sentados naquele banco duplo, e aí pousou um pássaro, e o pai foi e disse: filho, o que é aquilo ali? Ele disse: é um pássaro, pai. Ok. Filho, o que é aquilo ali que está ali? É um pássaro, pai. Ok, obrigado. Filho, o que é aquilo ali? Pai, eu já te falei que é um pássaro, pai. Ok. Filho, o que é aquilo? Pai, eu não estou aguentando mais, eu já te falei que é um pássaro. Aí o pai ficou: filho, pai, é um pássaro, pai. Ficou quieto. Filho, o que é aquilo? Meu pai, eu já não aguento mais, eu vou embora, eu não aguento mais, poxa, já te falei que é um pássaro. Aí o pai ouviu, parou, aí se levantou, foi lá dentro de casa. Foi lá, demorou um pouquinho, depois vem ele. Se sentou ao lado do filho. O filho estava ali, zangado, mas ficou um ambiente horrível. Ele foi e pegou um papel que ele trouxe lá de dentro e leu para o filho: hoje, dia tal, muitos anos atrás, quando o filho era criança, o meu filho viu um pássaro se aproximar e me perguntou 21 vezes o que era aquele pássaro e o que era aquilo. Eu 21 vezes respondi para ele o que era esse pássaro. E o filho ouviu aquilo. Aí o coração pesou. Puxa, perdão, pai, perdão, fui tão grosso. E o pai pacientemente ensinando ao filho, mas agora na idade avançada, estava colhendo isso. É preciso nós filhos e vocês filhos pensarmos sobre isso. Os nossos pais, né, aqueles que ainda têm, eu não os tenho mais, mas os nossos pais vão envelhecer. Os pais vão envelhecendo e precisam do amparo dos filhos, do respeito, do carinho, da paciência. As coisas ficam diferentes, né? O raciocínio vai mudando, as coisas vão ficando mais pesadas. 20 quilos para mim há 20 anos atrás era leve, hoje é pesado. Eu imagino daqui a 20 anos, né? Assim somos nós. Então nós devemos honrar.
E a responsabilidade espiritual também é um princípio. Josué capítulo 24, verso 15 diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa. Responsabilidade espiritual. Mas a palavra de Deus também fala que família restaurada por Deus. Família muitas das vezes se desencontraram. E houve distúrbios de respeito, brigas, desavenças, tristezas. As pessoas pararam de falar uns com os outros e guardaram mágoas, raízes de amargura profundas. Precisa de Deus, mas precisa grandemente de Deus. A família precisa ser restaurada por Deus. Em Malaquias capítulo 4, verso 6, nós temos um lindo texto, promessa de quando Cristo voltar. Mas é esse o sonho de Deus para com a família. E o que diz o texto? E Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais. Isso é harmonia, isso é perdão. Precisamos nos perdoar uns aos outros. Precisamos olharmos diante da potente mão de nosso Deus e reconhecer que somos falhos e que nem só o outro cometeu erro, mas eu também cometi. No momento que eu me humilho e reconheço que eu também errei e que eu posso ter uma postura nova, surpreendente, e aparecer humildemente e falar e ter um coração convertido, aí Deus começa a operar. Família restaurada por Deus. Oh Deus, este Deus que converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais, opera em nossas famílias. Como é que está a sua família? Como você trata seus familiares? Como você trata quando você está no íntimo, na particularidade e não publicamente? Como é? Você tem um espírito colaborativo? Você tem um espírito de humildade? Você reconhece erros? Ou não? Você sempre que tem razão impõe, principalmente o homem que tem força, impõe. Não, não pode ser assim. Temos que pensar. Deus espera que a família se humilhe diante dele para que ele a exalte. Em quarto lugar, família sustentada por Deus, também precisamos disso. Precisamos do sustento de Deus em todo o tempo, em todos os temas. Em Salmos 127, verso 1, encontramos: se Yahvé não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Em vão. No verso 2 encontramos: em vão é para vós levantar cedo, repousar tarde, comer o pão da tristeza, pois assim ele dá ao seu amado o sono. Algumas versões dizem: assim ele dá aos seus amados enquanto dormem. Ou seja, às vezes a gente luta, é isso que a gente faz o tempo todo, ele pode nos abençoar surpreendentemente. Deus sustenta a família. Também quando a família enfrenta lutas, perdas, enfermidades, crises financeiras, as dores mais diversas, conflitos emocionais, quando recebe ataques espirituais. A diferença não está na ausência de tempestades, mas na presença de Deus dentro do lar, dentro de casa. Essa é a diferença. Você talvez tenha sofrido e venha sofrendo armadilhas e ataques do inimigo. E você tem dois caminhos. O primeiro é deixar rolar. Ver aonde vai. Deixa a vida me levar. Deixa a vida levando. A outra é aparecer diante de Deus e abrir seu coração, apresentar sua dor, apresentar e confessar seus pecados e pedir humildemente ao Espírito Santo para lhe guiar. Ele quer fazer isso. Ele espera que você compareça e que eu compareça, que nós compareçamos diante dele e busquemos a sua face. A diferença, repito, não está na ausência das tempestades, dos ataques, dos problemas da luta. A diferença está em ter Deus com você. Eu lembro do salmista que diz:
Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Ele poderia dizer, porque eu sei que o Senhor vai me tirar daqui. Ele não diz isso. Ele diz, porque o Senhor está comigo. A diferença está nisto, em Deus estar conosco, ou nós estarmos sozinhos. Em quinto lugar, família. A família, canal de transmissão espiritual. Deus pensa na família para isso também. Você precisa ter os valores de Deus, conhecer a Jesus, ter os valores do reino dos céus. E você conhecendo os valores do reino dos céus, então você vai transmitir isso. Se você conhece valores distorcidos, valores mundanos, você vai transmitir isso para os seus filhos. Se na sua família há injustiça e você pratica injustiça, ofende os seus queridos, ofende sua esposa, ofende seu marido, xingando palavrões, desmerecendo ou fazendo más comparações, você está ensinando seus filhos exatamente a mesma coisa. O script está formado. Se você bebe e chega bêbado em casa, você está ensinando seus filhos a mesma coisa. Eles estão vendo, sofrendo, e daqui a uns anos estão fazendo a mesma coisa. Então, seu exemplo, porque mesmo que se seu filho se desvie por um pouco, ele estará sempre olhando você, e você poderá ser o fator de transformação. Família, canal de transmissão espiritual. A Bíblia apresenta a família não apenas como um núcleo social, mas como um instrumento estabelecido por Deus para transmitir a fé, valores, princípios, experiências espirituais, geração após geração. Deuteronômio capítulo 6, versos 6 e 7, encontramos essas palavras do nosso Deus. Te ordeno, e essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos. A responsabilidade espiritual não foi entregue primeiro ao governo, à escola, como muitos estão pensando, estão praticando a educação dos filhos, à escola, aos professores. Não, é o papai e a mamãe, é o exemplo dentro de casa. Nem foi entregue à sociedade, de um modo geral, mas à família. É o papai, é a mamãe, é a família, é o exemplo. Mês da família só terá valor se nós nos humilharmos diante da poderosa mão de Deus e buscar a sua face e reconhecer que muito precisamos, que dele dependemos e que pelo Espírito Santo nossas vidas poderão ser transformadas. Então vai jorrar amor, respeito, vai jorrar perdão, vai brotar tudo de novo. É preciso crer. Curva a sua cabeça. Curva a sua cabeça agora. Você quer que jorre amor na sua casa, na sua família, no seu lar? Ou você quer passar a vida desse jeito que está? Você quer que brote respeito, brote consideração, haja uma mudança radical? O que era agressão passa a ser respeito, generosidade. O que eram ofensas passam a ser reconhecimento, valoração ou valorização de cada um. O que era tirania passa a ser compreensão, incentivo, fortalecimento. Você pode dizer a Deus nessa hora que te ouve: meu Pai, eu sei que eu não sei como proceder, eu não sei o que fazer, todos os caminhos que eu usei deram errado, eu venho a Ti totalmente desarmado, totalmente rendido, para Te dizer que eu não sei o que fazer, mas eu quero olhar nos Teus olhos, e eu me humilho diante do Senhor, para clamar que o Teu Espírito Santo venha avivar o que morreu dentro de mim.
Espírito de Deus, Espírito de Jesus Cristo, venha me ensinar a viver. Espírito Santo, me encha de Ti, me dê discernimento, me dê um espírito humilde. Espírito Santo, faça brotar esperança dentro de mim. Todo pessimismo caia fora em nome de Jesus. Toda palavra negativa caia fora em nome de Jesus. Toda derrota, espírito de derrota, saia fora em nome de Jesus. Espírito Santo, me inunda de Ti. Toda descrença caia por terra agora. Espírito Santo, avive em mim a fé, a esperança, o amor. Espírito Santo, coloca a Tua doce presença em mim, e que todo o meu ser, o meu falar, o meu agir, o meu pensar, o meu reagir, seja de acordo com o Senhor. Transforme-me completamente. Eu estou rendido a Ti, reconhecendo que eu não sei fazer. Eu preciso de Ti. Eu confio em Ti. E eu busco o Senhor agora. Me atenda, me atende, porque eu oro e eu clamo em nome do Teu amado Filho Jesus.